Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia dedicado ao Senhor, um dia em que nós devemos ir e participar da Santa Missa, levar também os nossos familiares, rezar por todos, para que o nosso amor por Deus possa aumentar a cada dia. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 8, versículo 14 e 15, e do versículo 21 ao 23. O texto diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante de um texto como esse, nós somos convidados de novo a pensar sobre a nossa vida e como nós seguimos a Jesus. Antigamente nós víamos uma doutrina e um pouco a catequese num sentido de medo. Parece que era colocado uma condição. Se você quer ir para o céu, então você precisa participar da Santa Missa. Você necessariamente tem que seguir os evangelhos. Você necessariamente precisa seguir os mandamentos da lei de Deus. Claro que tudo isso é verdade e fundamental, porém, a maneira como nós transmitimos a doutrina às vezes é errada. Por isso nós não devemos seguir simplesmente por seguir, porque há uma lei. Senão nós estaremos agindo como esses hipócritas. Nós cumprimos porque há uma lei. E Jesus nos ensina que o mandamento do amor está acima de toda a lei. Nós devemos participar da Santa Missa não simplesmente por um cumprimento de preceito, mas porque nós amamos Jesus e queremos estar perto dele. É assim que nós devemos seguir a Jesus Cristo, de todo o coração. Aquilo que os nossos lábios professam deve brotar do nosso coração, não simplesmente uma fé da boca para fora. Vejam o que Jesus nos diz a respeito desse povo que estava junto dele tentando tentá-lo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como está a nossa fé? De que forma nós seguimos a Jesus Cristo?
Em seguida, Jesus diz: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Às vezes nós queremos terceirizar os nossos erros, as culpas, e dizer, por causa disso eu cometi esse pecado. Não, nós devemos assumir a nossa condição, devemos assumir o nosso erro e procurar, mesmo que influenciados por uma carga negativa exterior, viver de uma forma santa. Vejamos os nossos santos. Às vezes eles estão rodeados de perseguições e coisas ruins e conseguem manter uma serenidade. São João Batista, que nós lembrávamos ontem, rodeado de coisas negativas, de perseguição, calúnias e assim todas essas coisas que nós podemos ver que Jesus citou nesse Evangelho. Rodeado de tudo isso e conseguiu manter uma fé firme, íntegra, até o final da sua vida. Que nós possamos também pedir a Deus que Ele nos abençoe e nos proteja, para que aquilo que os nossos lábios pronunciam possa brotar do nosso coração. E aquilo que nós falamos, pronunciamos, possa ao mesmo tempo atingir o nosso coração e nós possamos ser transformados pelo amor de Deus. Peçamos a transformação do nosso coração. Rezamos nesse dia também pelos nossos catequistas. Obrigado a você que dedica a sua vida. Obrigado a você que dedica o seu tempo para catequizar as nossas crianças, para catequizar a cada um de nós. Por isso, na sua oração, lembre de rezar pelos catequistas. Assim também eu quero rezar, lembrar das minhas primeiras catequistas, aquelas mulheres tão santas que dedicaram o tempo da sua vida para me apresentar um caminho que depois me fez eu me apaixonar cada vez mais por Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos.